Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Saulo, certo? E nossa aula de hoje vai ser sobre um assunto chamado regra de 3, tá? Tem a ver com grandezas que a gente chama de diretamente e inversamente proporcionais, tranquilo? Então, vamos lá. Existem dois tipos de grandeza que a gente trabalha em matemática. Existem as grandezas que a gente chama de diretamente proporcional, certo? E existem as grandezas que a gente chama de inversamente proporcional. Tá? Vamos tentar diferenciar qual é a diferença entre um e a outra. A grandeza diretamente proporcional, ela existe quando uma grandeza cresce, a outra cresce também. Ou quando uma diminui, a outra também diminui, certo? Então, quando uma cresce, quando uma grandeza cresce, a outra também cresce. Ou quando uma diminui, a outra também vai diminuir. Por exemplo, quanto mais pão uma padaria vende, mais dinheiro ela terá. Então, mais pão igual a mais dinheiro. Quanto mais vendas um vendedor faz, maior vai ser seu salário. Então, quanto mais vendas, mais salário. Quanto menor for a temperatura, menos calor irá fazer. Então, é uma lógica, tá? Que existe quando um cresce, o outro cresce, quando um cresce, o outro cresce, e quando um cresce ou cai, o outro também cai. Já a grandeza inversamente proporcional funciona da seguinte forma: quando um cresce ou quando um sobe, o outro decresce, ou vice-versa, tá? Por exemplo, quanto mais policial na rua, menos crime vai acontecer. Então, quanto mais policiais, menos crimes. Quanto mais rápido o carro está, menos tempo irá demorar para chegar. Então, quanto maior for a velocidade, menor é o tempo para que ele chegue. Quanto mais pedreiros estão fazendo uma casa, menos tempo irá durar a obra. Então, quanto mais pedreiros, menos tempo. Desculpa, tá, pessoal, que tá batendo aqui, tendo obra aqui perto de casa. Mas deu para entender a diferença, né? Quando um sobe, o outro desce, tá? Então, sabendo isso, vamos à resolução de alguns exemplos desse assunto de regra de 3, tá? Gente, é o seguinte, a regra de 3, ela pode comportar algumas grandezas. Duas grandezas, três grandezas, quatro grandezas. Mas basicamente a gente sempre faz assim, tá? A gente tem a grandeza 1 e a grandeza 2. Essa regra de 3 é a que a gente chama de regra de 3 simples, tá? Então, o objetivo da regra de 3 é a gente colocar a grandeza 1 numa coluna, que é a coluna A e a coluna C aqui, ó. Tá vendo? Os elementos A e C fazem parte da grandeza 1. E a grandeza 2 fazem parte dessa coluna BD, tá? Então a gente coloca as duas grandezas, certo? Quando colocar, a gente multiplica cruzadinho, ó. Esse com esse com esse. Para multiplicar, é só literalmente multiplicar os dois números, tá, gente? C vezes B, tá aqui, ó, C vezes B, e o A vezes D. Essas grandezas, elas têm que ser, ó, iguais, tá? Tem que ser iguais. Então essa é a fórmula da regra de 3. Vamos aplicar em exemplos para vocês verem que é bem simples de aplicar isso daqui. Uma empresa com 5 máquinas fabrica 750 celulares por dia. Então você vai lá e coloca. Grandeza 1 é o quê? Máquinas. Grandeza 2, celular. Então com 5 máquinas, eles fabricam 750 celulares. Agora que tem 8 máquinas, quantos telefones serão feitos por dia? Então, tem 8 máquinas e eu não sei quantos telefones serão feitos por dia. Pronto, depois que você montou, ó, multiplica cruzadinho. 5 vezes x dá 5x. 8 vezes 750. 0, 40, 56, 60. Deu 6.000. X. Pronto, eu preciso isolar o x, né? Para eu poder isolar o x, eu vou pegar o valor que está multiplicando o x e vou passar ele dividindo, tá? E aí eu vou dividir 6.000 por 5, tá bom?
Vamos relembrar como é que divide. 6.000 dividido por 5. O número 5 ele cabe, ó, uma vez dentro do 6. Desce o próximo. O número 5 ele cabe duas vezes dentro do 10. Desce o próximo. O número 5 cabe 0 vezes dentro do 0 e desce o próximo. O número 5 cabe 0 vezes dentro do 0. Então deu 1.200. Tranquilo? Tá. Então a gente montou. Beleza? A gente resolveu tudinho. Porém tem uma coisa muito importante que a gente precisa ver, que é a seguinte. A gente precisa avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Antes de iniciar a questão, até um erro que eu cometi, que já fui logo fazendo a questão de uma vez. Mas seria mais ou menos o seguinte. Veja só. Antes de multiplicar cruzadinho, você verifica se as grandezas são diretamente proporcionais. Se sim, você multiplica cruzado. Se for inversamente proporcional, vocês têm que primeiro trocar o número de posição. Tá, vamos verificar. Essa aqui foi diretamente proporcional e tal, mas vamos verificar se é realmente diretamente proporcional. Gente, vê. Uma máquina, quanto mais máquinas eu tenho, cadê? Quanto mais máquinas eu tenho produzindo um telefone, mais telefones vão ser produzidos. Então elas são diretamente proporcionais. Eu multiplico o cruzadinho, tá? Então, ó, você multiplica cruzadinho e acabou, tá? Vamos para o próximo exemplo para a gente ver se é diretamente ou inversamente proporcional. 1.200 celulares, tá? Uma obra tem 12 funcionários. Eles irão terminar a obra em 2 meses. Para concluir mais rápido, a obra agora tem 15 funcionários. Em quantos dias ela irá finalizar? Então, ó. Cadê? Funcionários, tempo. 2 meses e tem 12 funcionários, tá? Eu vou colocar 15 funcionários e eu quero saber em quanto tempo vai acabar. Tranquilo? A montagem é tranquila, né? Muito parecida com a primeira. Vê, se eu aumento a quantidade de funcionários, a duração da obra vai ser mais rápida ou menos rápida? Vai ser mais rápida, então o tempo vai diminuir, né? Então, ó, quanto mais funcionários eu tenho, ó, quanto mais funcionários, menos tempo vai durar a obra. Deu para entender? Então elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, o que é que acontece? Eu vou lá e sigo a regrinha. Se for inversa, você troca os números de posição. O que é trocar de posição? Aqui vira o 15, aqui vira o 12. E aí você resolve multiplicando cruzadinho, tá? Esse com esse, ó, 12 vezes 2 dá 24, 15x. Para descobrir o valor de x, você pega o 15 e passa dividindo, tá bom? E aí você divide, ó, 24 por 15, tá? Aqui está a divisão mais detalhada, que eu coloquei aqui direitinho, ó. Precisamos da tabuada do 15, tá? Para poder dividir. E aí a gente vai. A tabuada do 15. Só vou copiar aqui que aí eu faço. Pronto. Aqui é a tabuada do 15. Ó. Vou fazer uma coisa aqui. Pronto. Vamos lá. O número 15, ele cabe 0 vezes dentro do número 2. Tá aqui, ó. 0 vezes. 15 vezes 0, 0. Então desce o 2, desce o 4. O número 15, ele cabe uma vez dentro do número 24. Da resto 9. Acabou o número, não tem mais número para descer, você põe uma vírgula e bota um 0. E aqui tá, o número 15, ele cabe 6 vezes dentro do número 90. Então dá 1,6, tá? 1,6 meses. Vamos lá. Um carro andando a 36 km por hora demora 4 horas para chegar a uma cidade. Se ele anda a 72 km por hora, em quanto tempo ele vai chegar? Então,
coloca as grandezas, ó. Velocidade e tempo. Então, ó, 36 km, ele demora 4 horas. Se ele andar 72, vai ser X. Gente, veja só. Se eu estou aumentando a velocidade, é óbvio que eu vou chegar mais rápido. Então o tempo vai diminuir. Concorda? Ó, quanto maior a velocidade, menor o tempo da viagem. Deu para entender? Então são inversamente proporcionais. Então o que é que eu faço? Eu inverto e multiplico o cruzadinho. 72x 36 vezes 4 dá 24, 12, 14. 144. Pego o 72 que está multiplicando e passo dividindo. Tá? Para dividir, temos que lembrar da tabuada do 72. Na verdade, a gente monta a tabuada, tá, gente? Não tem como lembrar a tabuada do 72, né? A gente monta ela, tá? Vou montar aqui, ó, para fazer essa divisão. 144 por 72, tá? Lá vamos. 144 por 72. Primeiro número, 72 ele cabe 0 vezes dentro do número 1. Então, 0. 1 menos 0, 1. 14. O número 72 ele cabe 0 vezes dentro do número 14. Sobrou 144. O número 72 ele cabe 2 vezes dentro do número 144. Então dá resto 0. Logo a resposta é número 2. Demora 2 horas para chegar. Tá? Um pintor gastou o seguinte tempo e tinta para pintar uma parede. Ele gastou 3 horas e 10 litros de tinta para pintar uma área de 60 metros quadrados. Determine o tempo e o consumo de tinta para uma área de 1.200 metros quadrados. Então vamos lá. Sempre que vocês se depararem com esse tipo de questão, vocês fazem de forma separada. Primeiro aqui, ó, eu vou utilizar a área e o tempo, tá? Porque ele está me dando a área e está pedindo o tempo. E depois eu vou usar a área e a quantidade de tintas, porque ele está pedindo o consumo de tinta. E a única informação que eu tenho é a área. Por isso que a área sempre vai entrar, tanto nesse, tá? Quanto nesse, que são os dois. Tranquilo? Então primeiro vamos utilizar ó, área e tempo. Vamos montar. A área, 60, demora 3 horas. Uma área de 1.200 demora X horas, tá? Então, montei aqui, ó. Montei aqui. Vamos tentar interpretar. Se a área aumenta, aumentou aqui, não foi? De 60 para 1.200. Se a área aumentou, o tempo de trabalho também vai aumentar. Então são grandezas diretamente proporcionais. É só multiplicar cruzadinho, tá? Então, ó, esse com esse com esse. Dá 60x. 1.200 vezes 3, 0,063. Dá 3.600. 3.600 dividido por 60. Vocês já sabem fazer, tá? Só usar aquela tabuada, tal, não sei o que eu já mostrei pra vocês. Aqui vai dar 60 horas. Tranquilo? 60 horas. E o tempo? Tempo e tinta, tá? Ou área e tinta. Área e tinta. Aqui, ó. Quanto mais área para pintar, mais tinta eu vou gastar. São diretamente proporcionais. Aqui então é só multiplicar cruzadinho, tá? Então vem esse com esse com esse. Vai dar 60x. 1.200 vezes 10. 0,000, 0,021. 0,0021. Dá 12.000. X é igual a 12.000 dividido por 60.
Só utilizar aquele mesmo método de cálculo vai dar 200 litros de tinta. Tranquilo, gente? Beleza, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Tem uma atividade para vocês no formulário, para vocês fazerem, tá? E um abraço, até lá.